Olá, tudo bem? É um prazer falar com você. Meu nome é Juliano, do canal Seja Católico, ex-testemunha de Jeová. E o tema desse vídeo é o seguinte: eu fiz uma live onde eu contei em detalhes como se deu a minha conversão, como eu saí da organização das Testemunhas de Jeová e me tornei católico. Porém, a conversa foi comprida, eu falei durante quase 3 horas e eu sei que muitas pessoas não têm a paciência necessária para ouvir todos os detalhes, todos os fatos. Então eu decidi fazer este segundo vídeo onde eu conto a mesma história de uma maneira resumida, a fim de que possa ajudar outras pessoas que estejam passando por uma situação parecida e, enfim, apenas para servir como encorajamento, como testemunho de fé. O que acontece é o seguinte: primeiramente, a minha vida religiosa originária, né, como testemunha de Jeová, e por que eu decidi sair daquela religião. É o seguinte: eu nasci numa família de testemunhas de Jeová, eu fui criado lá dentro. Desde muito pequeno eu sempre li a Bíblia, então eu sempre tive muita intimidade com a Sagrada Escritura. Por conta das minhas características pessoais, facilidade com leitura, estudo, pesquisa, aprendizado, oratória, extroversão, sociabilidade, etc., sempre se esperou muito de mim dentro da organização das Testemunhas de Jeová. E, em contrapartida, eu, como qualquer outro varão batizado, fiel batizado, o que eu mais queria era servir a organização das Testemunhas de Jeová da melhor maneira possível e progredir na carreira lá dentro até o nível mais alto que eu pudesse. O mais longe que eu consegui chegar foi ser pioneiro auxiliar por tempo indeterminado ao longo do ano de 2009 e também ser servo ministerial entre os anos de 2010 e 2011. Para quem não sabe, o pioneiro auxiliar é um evangelizador que assume o compromisso de trabalhar naquele serviço de pregação pública, de casa em casa, nas ruas e etc., por um período mínimo de horas por mês. No meu caso, em 2009, o requisito era de 50 horas mensais. E o servo ministerial, para quem não sabe, é o ajudante dos pastores, dos anciãos, né? Aquilo que em outras denominações se conhece como diácono. Eu não cheguei mais longe na organização das Testemunhas de Jeová por 2 motivos, basicamente. Primeiro, por causa da idade. No período em que eu estava melhor, em que eu estava de bem com a organização, eu não tinha a idade necessária para atingir certos cargos, certos privilégios lá dentro. E principalmente o segundo motivo, esse é o mais importante de todos, é a minha personalidade. Eu acabo não aceitando obedecer certas ordens ou participar de certos projetos, e por isso eu acabei rapidamente sendo marcado com uma tarja preta, né? E acabei sendo mal visto, não pelos fiéis em geral. Eu sempre tive uma boa reputação pelas pessoas em geral, mas pela liderança, né? Pelos pastores, pelos anciãos da congregação ou das congregações às quais eu pertenci. Os motivos que me levaram a sair da organização das Testemunhas de Jeová foram basicamente 2. Quando eu saí da organização das Testemunhas de Jeová, eu tinha de 30 para 31 anos, foi no ano passado. Os motivos que me levaram a sair foram 2, basicamente. Depois de adulto, casado, chefe de família, etc., eu comecei a enxergar de uma maneira muito clara injustiças acontecendo de uma maneira recorrente dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Pessoas assim mais fracas, mais frágeis, pecadoras, que procuravam os pastores, a liderança, e confessavam os seus erros, procurando receber ajuda, conselho, acolhimento, disciplina, correção. Essas pessoas, elas não eram acolhidas. Pelo contrário, elas eram maltratadas, humilhadas, envergonhadas, e sempre que possível elas eram excluídas da congregação, ao invés de serem acolhidas e cuidadas como Jesus mandou fazer, né? Ao mesmo tempo, outras pessoas que passavam pela mesma situação, mas que eram melhor relacionadas ou que tinham certos cargos dentro da igreja, certas posições, elas eram tratadas de uma maneira diferente, elas eram tratadas de uma maneira muito melhor. E isso acabou me deixando de orelha em pé. Eu tirei vários anos refletindo e observando, tentando entender por que aquilo acontecia daquela maneira,
E eu descobri pelo próprio material das Testemunhas de Jeová, que é muito vasto, que os pecadores, essas pessoas mais frágeis, elas são consideradas inconvenientes, elas são consideradas um estorvo para a organização, um estorvo do qual a igreja precisa se livrar o quanto antes, de qualquer forma possível, para que elas não atrapalhem, né? Não é preciso ser nenhum gênio para saber que essa atitude é oposta à atitude de Jesus, né? Ele procurava especificamente os mais pecadores e os mais fracos, né? Ele procurava cuidar dessas pessoas, converter essas pessoas, ajudar, purificar, pastorear, acolher e etc. Né? E como essa visão errada é uma visão errada da organização das Testemunhas de Jeová, ela não era uma coisa eventual de momento, mas ela era uma coisa sistemática, ela fazia parte da doutrina central desde o início das Testemunhas de Jeová. Eu vi que era uma coisa que eu não podia nem relevar e nem justificar, né? E muito menos desconsiderar. Eu também comecei a perceber que havia um vício insanável na organização das Testemunhas de Jeová, né? Os fiéis, eles sempre precisavam assinar diversos documentos, tanto para entrar quanto para permanecer na organização, né? Só que eles nunca podiam ficar com cópias desses documentos. Ou seja, né, a organização, ela a qualquer momento, ela pode se aproveitar de uma coisa bem feita por você, simplesmente mostrando documentalmente que você é um membro da igreja. Então ela reclama aqueles méritos para ela. Mas ao mesmo tempo, ela também consegue apagar da sua história qualquer pessoa que seja inconveniente, fingindo que essa pessoa nunca existiu, né? E se isso simplesmente pelo fato de que o fiel não tem como comprovar documentalmente o seu pertencimento à organização. Ou seja, é uma relação de absoluta confiança do fiel com a organização, mas absoluta desconfiança da organização para com o fiel. Além disso, eu junto com o meu avô, eu falei que tinham sido 2 motivos, na verdade foram 3, né? Além disso, junto com o meu avô, eu sofri perseguição religiosa por ser testemunha de Jeová junto com ele, num caso que acabou indo parar até no Poder Judiciário. E assim, desde sempre, a organização, ela nos ensina o martírio, que você precisa estar disposto a entregar tudo em prol da organização, mesmo a sua própria vida. Você não pode fazer caso de perder sua própria vida em prol da organização. Mas naquele momento de martírio para mim e para o meu avô, onde a gente mais precisou da organização, ela não nos ajudou em nada, ela fingiu que não nos conhecia. Então ela não nos ajudou com advogado, sequer com testemunhas que pudessem falar a nosso favor nos respectivos julgamentos e nem com coisa nenhuma. Como quem não confia não é confiável, princípio básico, quando eu vi de uma maneira peremptória que a organização das Testemunhas de Jeová, a que eu tanto amava, ela não tinha nenhuma confiança em mim, eu acabei perdendo totalmente a confiança nela e decidi sair. Agora vamos lá, segundo ponto. Como foi que eu descobri que a Igreja Católica era verdadeira? Eu não saí da organização das Testemunhas de Jeová por ter virado católico e nem saí para isso. Eu saí das Testemunhas de Jeová para ficar desigrejado, porque no meu entendimento, se elas não eram a religião verdadeira, nenhuma outra seria. Esse era o conceito que eu tinha. Uma vez que eu saí, é o seguinte: toda testemunha de Jeová, ela é terminantemente proibida de ler ou de pesquisar qualquer tipo de material religioso em qualquer fonte que não pertença oficialmente à organização das Testemunhas de Jeová. E quem descumpre essa ordem é expulso por apostasia. Uma vez que eu já não confiava mais na organização das Testemunhas de Jeová e também não sentia que devia nenhum tipo de obediência a ela, eu decidi pela primeira vez na minha vida pesquisar material religioso fora das 4 linhas da instituição. Foi aí que eu encontrei então, primeiramente, todas as provas de que a Bíblia produzida pelas Testemunhas de Jeová, a chamada tradução do Novo Mundo, na verdade é uma farsa, né? Ela tem diversos acréscimos, supressões e alterações nos textos bíblicos, de modo que eles conseguiram criar
artificialmente uma Bíblia que apoiasse totalmente as suas doutrinas religiosas, né? Quando eu descobri isso, imediatamente eu parei de usar aquela Bíblia e pela primeira vez na minha vida eu fui comprar uma Bíblia e acabei comprando várias, né? Comprei Bíblias católicas, comprei Bíblias protestantes e comprei até uma Bíblia judaica. E eu comecei a reestudar a Sagrada Escritura. Comecei a ler, continuei minha leitura diária lendo todas ao mesmo tempo. Cada dia eu lia uma diferente. Conforme eu ia lendo, iam aparecendo as dúvidas para poder sanar, né? Então, primeiramente, eu estudei sobre a cruz, que as Testemunhas de Jeová não professam a crença na cruz, e eu acabei fazendo uso de apologistas católicos e protestantes. Depois, eu acabei estudando sobre a divindade de Jesus, que as Testemunhas de Jeová também negam, né, através dos mesmos pregadores. Só que aí eu acabei chegando num terceiro ponto, que é um ponto de divisão entre os dois lados que eu estava ouvindo e aprendendo, com a mesma atenção e o mesmo carinho, o lado católico e o lado protestante, que é a veracidade do tal do sola scriptura, o princípio protestante de que toda a crença cristã, toda a regra de fé e moral cristã deve estar baseada na Sagrada Escritura, deve estar expressamente prevista na Sagrada Escritura. Pois bem, eu estudei os dois lados e eu vi que o sola scriptura, na verdade, ele não era um princípio divino que devia ser seguido. Na verdade, ele era um problema que devia ser evitado. Por quê? Porque se por um lado, o catolicismo, que não se baseia unicamente na Sagrada Escritura, o catolicismo ele tem três pilares. Ele tem a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, né? Se por um lado ele era coeso, ele era firme, ele era estável, o protestantismo, que diz ter apenas um único fundamento, que é a Sagrada Escritura, ele era autofágico e caótico, né? Os apologistas protestantes, eles eram de denominações diferentes e eles não atacavam só o catolicismo, eles se atacavam entre si, né? Eles ensinavam coisas diferentes uns dos outros, mesmo todos fazendo uso da mesma Bíblia, e às vezes das mesmas versões da Bíblia. Então, isso obviamente é estranho. Então, por causa disso, o protestantismo começou a enfraquecer um pouco diante de mim e eu fiquei curioso de saber como foi que católicos e protestantes se separaram, né? Ao ler, estudar, né, e entender o que havia sido a Revolução Protestante lá em 1517, eu rapidamente vi que o sola scriptura, na verdade, ele não é um fator de união. Ele não é algo divino, pelo contrário, ele é algo mundano, carnal e puramente humano. Ele é um fator de divisão e de confusão, de modo que o protestantismo ele é errado desde o seu nascimento, né? E pau que nasce torto nunca se endireita, né? Aquilo que começa errado não tem como terminar certo. Só que aí, aonde que ficaria a Bíblia nessa história toda, né? Daí eu comecei a estudar a origem da Sagrada Escritura, como ela foi escrita, como ela foi formada e como ela foi preservada. E o que eu aprendi foi o seguinte: o mandamento de Jesus não foi o de escrever nada, nem livro nenhum. O mandamento de Jesus foi o de pregar o Evangelho, o Evangelho, Mateus 28, 19 e 20, né? O mandamento de Jesus foi o do testemunho apostólico, né? Ou seja, não é a pregação cristã e nem a pregação apostólica que tem ou precisa ter base bíblica. É o contrário, é a Bíblia que, quando foi escrita, trazia o testemunho apostólico, trazia a pregação cristã. Percebe como a relação, na verdade, ela é invertida? Também eu acabei vendo que o cânon bíblico ele havia sido estabelecido pela Igreja Católica e só 16 séculos depois do início do cristianismo, né? Ou seja, com 16 séculos de atraso, depois da invenção da imprensa, depois da invenção dos estados modernos e etc, é que os protestantes removeram artificialmente os 7 livros chamados deuterocanônicos da Sagrada Escritura. Só que veja você, eles não acrescentaram livro nenhum à Sagrada Escritura, né? Ou seja, a Bíblia chamada católica, ela não é uma Bíblia protestante porque está faltando na protestante 7 livros. Só que a chamada Bíblia protestante, ela é 100% católica, porque todos os livros que estão contidos nela já haviam sido reconhecidos lá atrás, séculos e séculos e séculos antes, como canônicos pela Igreja Católica.
Percebe? Então eu comecei a pensar no fato de que tudo que a Igreja Católica havia me ensinado até aquele momento era verdade. E ao passo que o protestantismo, por outro lado, havia tropeçado e caído no meio do caminho, né? Então, se até agora o catolicismo só havia me dito a verdade, seria por acaso o resto mentira? Então eu decidi concentrar os meus estudos todos especificamente na doutrina católica, né, de modo que se ela fosse falsa eu já pudesse descartá-la rapidamente, né? O que eu fiz? Eu estudei a doutrina da intercessão dos santos, estudei a doutrina da veneração das imagens, estudei a doutrina da devoção mariana, e eu comprovei tanto pela teologia bíblica como pela razão natural que todas as doutrinas são verdadeiras e corretas, né? E acabou não sobrando mais nada que eu pudesse nem criticar ou questionar no catolicismo. Agora nós vamos para o terceiro e último ponto, que é como eu decidi me tornar católico sabendo dessas coisas, né? Ao longo desse período de estudos, mais precisamente desde quando eu saí das Testemunhas de Jeová, minha ideia inicial, como eu falei, era ficar desigrejado. Eu entendia que se elas não eram a religião verdadeira, nenhuma outra seria. Só que ao longo desse período de estudos que eu mencionei, eu sentia que essa espiritualidade desigrejada ela não era o bastante para suprir a minha necessidade espiritual. E por causa disso, depois de assistir a alguns cultos na a igreja luterana, eu comecei a frequentar a igreja do apologista que eu mais ouvia, que era o reverendo Caio Fábio, um ex-presbiteriano, né, cuja denominação é o Caminho da Graça, que é a 14ª subdivisão da igreja presbiteriana no Brasil. E embora eu gostasse muito de todas as pessoas que eu conheci no Caminho da Graça, todas, sem nenhuma exceção, conforme eu ia fazendo em paralelo os estudos que eu descrevi anteriormente, chegou aquele momento em que eu havia provado para mim que a Igreja Católica era a verdadeira, a fundada por Jesus, né? Então eu decidi conhecê-la na prática. Então eu fui à minha primeira missa em 17 de julho de 2022, eu continuei indo nos domingos seguintes enquanto eu continuava estudando sobre o catolicismo. Eu acabei tendo contato também, aprofundando os estudos, com a vida dos papas Bento XVI, Francisco e também com a vida de outros santos como o Padre Pio de Pietrelcina e a Madre Teresa de Calcutá, né? E assim, veja, conforme o Padre Paulo Ricardo ensina de uma maneira muito sábia, existem basicamente 3 portas de entrada para o catolicismo, que é a doutrina, a vida dos santos e os milagres, né? Eu já tinha aberto as 2 primeiras portas, eu não sabia, mas estava agora para abrir a 3ª porta. Não é preciso abrir as 3 para que alguém se converta. Qualquer uma das 3 pode levar à conversão, mas eu tive a honra dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, honra imerecida de abrir as 3 portas. Foi o seguinte, por sugestão da minha esposa, nós fomos conhecer Aparecida em 31 de julho de 2022. E lá em Aparecida, enquanto eu estava numa loja de artigos religiosos, uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida tremeu sozinha na prateleira na minha frente. Eu, imaginando que aquilo pudesse se tratar de algum sinal da parte de Deus, decidi comprar aquela imagem e trazer para casa. Eu estava num momento difícil, financeiramente falando, eu sou profissional liberal, autônomo, e estava começando o mês de agosto, né? Aquele dia era 31 de julho, estava para começar o mês de agosto, e eu não tinha nenhuma previsão de recebimento de nenhum dinheiro, nem para agosto e nem para setembro, né? A partir do dia seguinte, 1º de agosto, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a rezar o terço, junto com o Padre Paulo Ricardo, pelo canal dele no YouTube. Eu peguei a imagem que eu tinha comprado, aquela que tinha tremido, que eu tinha trazido para casa, coloquei na minha frente, na minha mesa, e comecei a rezar o terço todos os dias, olhando para aquela imagem e pedindo a Nossa Senhora que, da mesma forma que ela havia ajudado os pastores a conseguir os peixes para o seu sustento lá em Aparecida, que ela me ajudasse da mesma forma naquele momento, porque eu estava precisando muito, né? E o que eu precisava, o que eu pedi a ela era o sustento daquele mês de agosto. Eu precisava pagar as minhas contas.
Eu rezei o terço nessa intenção durante 9 dias consecutivos, ou seja, eu rezei uma novena, e eu nem sabia o que era a novena, mas foi o que aconteceu. Eu rezei durante 9 dias consecutivos, e daí, ao amanhecer o 10º dia, que foi o dia 10 de agosto de 2022, ocorreu uma situação inesperada, que eu já contei aqui, e eu vou deixar nos cards para que você possa assistir depois que eu terminar aqui. Uma situação inesperada que me fez num único dia, no dia 10 de agosto, conseguir dinheiro suficiente não para um mês, mas para 3 meses. Ou seja, as minhas orações que eu havia feito à Virgem Maria, elas haviam sido respondidas, eu havia sido contemplado com aquela graça, e agora já não faltava mais nenhuma porta para que eu pudesse, nenhuma porta a abrir para que eu pudesse de vez entrar no catolicismo, né? Na paróquia que eu estava frequentando, eu conversei com o Padre Celso, contei a minha história para ele, ele me acolheu e me recebeu na igreja, e eu fui batizado na solenidade de Cristo Rei em 20 de novembro do ano passado, 2022. A minha esposa, que havia sido testemunha de Jeová junto comigo também ao longo de toda a vida dela, e havia saído também junto comigo daquela organização, ela, observando o meu processo de conversão, ela teve curiosidade de saber do que aquilo se tratava, e eu fui ensinando a ela tudo aquilo que eu estava aprendendo, né? Ela já havia sido batizada como católica quando bebê, e só quando ela tinha 2 anos de idade foi que os pais dela se tornaram testemunhas de Jeová. E aí ela acabou se convertendo católica junto comigo, e nós recebemos juntos a primeira comunhão na vigília de Natal do ano passado, 2022, e recebemos também juntos a crisma na vigília pascal desse ano, 2023. Essa é a versão resumida da minha conversão. Caso você queira entender melhor alguns detalhes, queira ver o aprofundamento de certos fatos que eu mencionei aqui, você pode vir na descrição desse vídeo e clicar no link que eu coloquei, que foi um vídeo da live, que tem aí 2 horas e 49 minutos, se eu não me engano, quase 3 horas, onde eu explico melhor todas essas situações. Essa aqui é a versão resumida. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e fique com Deus.